Tudo bem? Como é que vai, meu ilustre mestre, grande Melhor, professor, doutor César Roberto Bittencourt aqui conosco. melhor Eu já agora, um prazer. Isso, eu fiz aqui as apresentações, professor, Ah, né? Fiz aqui uma pequena abordagem, porque eu imaginei que o senhor estava realmente aí ocupado, e aí uma questão aí de inoperância da nossa parte, né? é, A gente também mas, não mas- pode tudo, né? não Ontem estava conectou também. Na isso, hora eu deu estava um para mim a conexão. Isso, eu estava acompanhando sua live ontem, o senhor falando a respeito, né? Não, eu também não milito na área civil. Então, assim, a gente não pode saber de tudo, né? Vamos deixar a parte digital, a parte eletrônica, para quem é mais afeito a essa situação. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo aqui, nós conseguimos, fizemos o convite e estamos aí com o professor César Roberto Bittencourt. Hoje nós vamos realizar uma live. A chamada é aquela que nós falamos acerca do Uhum, caso que assim comoveu a sociedade recifense, a sociedade pernambucana, professor. uhum, Abriu discussão, uma discussão acerca do direito, né, acerca da teoria, acerca da situação. Houve dolo na conduta, por que a fiança, por que foi arbitrada a fiança, agiu com culpa, culpa consciente, culpa inconsciente, dolo eventual. Então abriu-se uma discussão na comunidade jurídica pernambucana e a matéria em si, ela foi matéria a nível nacional, ela passou no Fantástico, ela passou em alguns repórteres, né, de nível nacional. Mas, basicamente, vamos apresentar o caso em si. Né? Então, uma empregada doméstica, que lá mais ao final nós vamos abordar a situação de contratação dessa empregada, né, que aí nós já iremos passar para um outro tipo de delito, e dessa vez não envolve, a prática não envolve a pessoa da empregadora, mas aí o empregador, isso a gente vai deixar para o final, professor. Mas o que é que a gente tem? A empregada, ela sai da residência da empregadora para passear com o cão da casa. O cãozinho da casa, ela leva o cãozinho para passear. No interior da casa, ela deixa a empregada, a manicure, os filhos da a empregadora, a manicure, os filhos da empregadora e o filho dela. Após algumas semanas, alguns dias que se passaram, foi elucidado que a criança, por diversas vezes, adentrou, embarcou no elevador e a empregadora foi lá e conseguiu dissuadi-la de procurar a mãe. Então a criança entrou pelo menos 4 vezes no elevador e a empregadora foi lá e retirou a criança. Até o momento, professor, que a empregadora não conseguiu mais deter a criança e, segundo a matéria, apertou o elevador na posição, no botão que levava a criança para a cobertura. Não tomou os devidos cuidados, não teve toda a cautela, que a criança, no interior do elevador, apertou o nono andar e desembarcou no nono andar. Lá no nono andar, ela saiu do elevador, caminhou por um beco, por uma rua, por um corredor do andar, escalou, segundo a matéria, uma janela que a levou para a laje das centrais de ar-condicionado, de split. Ali, a criança chegou a escalar ainda uma pequena grade e, pela perícia, o que foi relatado, numa dessas grades, uma barra soltou-se, ela caiu e despencou do nono andar. Na sequência, veio todo o conhecimento, aquele drama, a mãe foi informada, veio até onde a criança estava, comunicou à empregadora, a patroa desceu, prestou a solidariedade, levou a criança para o hospital, que, ao que tudo indica, parece que já chegou sem vida, ou logo quando chegou no hospital, perdeu a vida. Mas aí criou-se toda essa celeuma aqui, jurídica em cima do caso. Né? E hoje a gente está com o senhor, professor, eu acho que ninguém mais aí renomado, o homem do Tratado de Direito Penal,
né? E está aqui hoje para nos ajudar e contribuir de alguma forma. Não, evidentemente, claro que nós não estamos aqui tratando do inquérito, nós estamos fazendo uma abordagem jurídica que nós temos como informação, né? É bom que isso fique bem claro para que a gente não seja aí mal interpretado. Mas discussões, material nós temos bastante para tratar, podemos trabalhar bastante com material, principalmente essa relação entre dolo e culpa, porque criou-se uma insatisfação muito grande, porque a empregadora ela pagou a fiança e saiu da delegacia. Evidentemente, porque nós sabemos que no homicídio culposo o delegado pode arbitrar a fiança, e naquele momento ele não poderia dar outra interpretação ao caso, né? Então, eu queria ouvir do professor, com base no que o professor leu, com base no material que conseguiu acompanhar, o que é que a gente pode tratar a respeito disso. Eu fiz aqui algumas pequenas pontuações, professor, acerca do Instituto da Fiança, que a gente pode tratar, o porquê de 20 mil reais, por que não 2 mil reais, 3 mil reais, 100 mil reais, né? Então, 20 mil reais, o que é que o delegado de polícia ali ele leva em consideração na hora, o nosso Código de Processo Penal fala a respeito disso, né? A questão da culpa ou do dolo em si, né? Há uma parte aqui também muito falada, que trata do artigo 133, que é o abandono de incapaz, né? Então, a gente poderia ter, a gente poderia, como é que pode dizer, seguir essa linha do abandono, né? A culpa consciente, a culpa inconsciente, o dolo eventual. Então, eu queria aí, boa noite, queria ouvir aí nosso eminente professor César Roberto Bittencourt. Boa noite, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né, participar de mais esta live, lamentar profundamente pelo objeto, né, pelo fato em si. Quero externar as nossas condolências à família, à mãe, uma perda assim, irreparável, né, extremamente grave. E esse é o drama familiar. Você perder um filho nessas circunstâncias, nessa idade, é insuperável, né? Destrói a vida de qualquer pessoa, né? Então, nosso sentimento, lamento profundamente a ocorrência, né? E do outro lado também tem uma outra família preocupada, né? Perturbada. Ninguém assim imagina de sã consciência uma prática de um fato tão lamentável assim. Mas a gente tem que destacar que nós não somos advogados do caso. Poderíamos ser, né? Aliás, seria uma honra ser, mas nós não somos advogados do caso. Então a gente vai falar teoricamente assim, da teoria do direito, assim, tendo reflexo nessas coisas, sem tipificar exatamente, dizer, aplica assim, faz assado, mas em tese, falamos em tese, porque isso aí vai rodar muito tempo, né? Vai ser objeto de muitas indagações, muitos questionamentos, recursos para o tribunal, recursos para Brasília, etc., uma série de atividades. Falando de Brasília, onde a nossa sede há 10 anos é Brasília, né? Não estamos mais em Porto Alegre, né? Mas eu começaria assim, professor, perguntando uma coisa. Por que a prestação, por que o arbítrio de fiança? Houve flagrante? O que é flagrante? Um flagrante que aconteceu um fato, que as pessoas pegaram a vítima e levaram para o hospital espontaneamente. Entregaram lá e depois houve esse aperto. Onde é que está o flagrante? Ela foi presa durante a prática do fato, logo depois, logo em seguida, fugiu, prenderam no hospital. Pelo que eu ouvi dizer, nada disso. A única forma de prender é com ordem judicial por escrito ou em prisão em flagrante. E para arbitrar a fiança, só com a prisão em flagrante. Para mim, para começo, não houve prisão em flagrante. Ou eu perdi uma parte dos fatos. Ora, se aconteceu um fato lamentável sobre todos os aspectos, passou o tempo, a suposta autor pegou a vítima, conjuntamente, parece que sua mãe, encaminharam para o hospital de custódia, prestando socorro, tentando recuperar a vida da criança, né? E depois encaminharam para a delegacia. Onde é que está o flagrante? Isso é uma coisa absurda. Eu não vi ninguém questionar. Não houve flagrante. E só pode haver prisão em flagrante se for encontrado em flagrante. Durante a execução do fato, logo após. Ou querendo fugir. Nada disso aconteceu. Não houve a dita prisão em flagrante. Como é que o delegado vai arbitrar a fiança? Como é que vai impor uma fiança? Agiu mal a autoridade com o devido respeito.
Eu posso ter perdido um parte do fato. Mas, na circunstância, eu não vi a configuração da prisão em flagrante. E o delegado de polícia, repito, só poderia arbitrar fiança quando é preso em flagrante. Não houve. Lavrar o auto de prisão em flagrante? Não sei. E se lavraram errado, porque o flagrante não houve. Então, para mim, o começo de conversa, já começou errado a aplicação de multa, de fiança, perdão. Né? Por quê? Porque não tem razão de ser. Ela não tem um sentido, não tem um significado. Só é cabível fiança quando alguém é preso em flagrante delito e para liberá-lo se aplica uma fiança determinada, fixada pelo delegado, que poderia fixar mais ou menos assim, a critério dele, da autoridade. Então, eu estabeleceria primeiro esse acordo, porque eu não vi nas manifestações que eu li por aí nenhuma circunstância que pudesse caracterizar o dito flagrante. Eu tenho visto arbitramento de fiança assim, simplesmente. Vão arbitrar a fiança por quê? Só cabe fiança se couber prisão em flagrante. E só há prisão em flagrante em situações que caracterizem uma situação de flagrância. Né? Fora disso, não pode falar nem em flagrante e muito menos em fiança. Começo por aí. Essa parte, para mim, está errada. Foi indevido, foi equivocado. Eu não sei se houve, o que houve, porque eu posso, de longe, né, a gente acompanha pela imprensa, se houve esse aspecto. Se houve, a autoridade policial me perdoe. Mas pelo que eu soube, pelo que eu vi, não houve prisão em flagrante. Então, se não houve prisão em flagrante, não tem como arbitrar a fiança. Nem muito menos lavar o auto de prisão em flagrante, porque é uma farsa. Prisão em flagrante, auto de prisão em flagrante é a materialização formal de uma prisão em flagrante. Professor, o senhor que está aí, houve prisão em flagrante? Houve prisão em flagrante. Aonde, quando? No dia do fato, ela foi presa em flagrante, conduzida à delegacia, lá no prédio, no local do fato. Quando a polícia chegou, fez a prisão em flagrante, a conduziu à delegacia e ela saiu mediante fiança. Quem é que levou para o hospital? A própria empregadora, a própria presa em flagrante, conduziu para o hospital a criança e a mãe da criança, me parece que um zelador, alguma coisa assim. Então, ela mesmo fez a condução, junto com a mãe, prestou toda a solidariedade, todo o socorro, e a polícia, quando foi chamada, que veio ao edifício, realizou a prisão em flagrante. Depois que ela tinha levado ao hospital. Exatamente. Essa é a questão, professor. Isso não é flagrante. Isso é um abuso. Isso é uma arbitrariedade. É um erro da autoridade policial. Ela não houve má fé. Houve um erro de interpretação. Isso é ridículo, convenhamos. Como é que acontece um fato que presta socorro no local, tem a mãe, tem a empregadora, pegam a vítima e levam para o hospital, retornam, e depois aparece a polícia e prende em flagrante? O que é isso? Isso não existe. Isso não é flagrante. Então, há um erro de interpretação. Mas, eu falo em 24 horas. 24 horas é para formalização, para dar a nota de culpa para ele, e não para prender. Então, com o devido respeito, houve um assodamento, houve um equívoco funcional, houve um erro crasso de interpretação e aplicou uma prisão em flagrante quando o flagrante não existia. O flagrante já passou, o flagrante já acabou, não existe mais. Então, quando ela pegou e levou, prestou socorro para a vítima, saiu do lugar, foi na casa de saúde, retornou para lá, isso acabou o flagrante. Muito bem. Isso é um erro grosseiro, me perdoe. Mas é uma questão que tem que ser dita. É preciso ver, é preciso analisar. Prisão em flagrante é quando está no flagra, é no ato, logo em seguida, ou quando persegue, continuando depois. Numa perseguição ininterrupta. Isso não existiu, doutor Mário César. E mais não concorda comigo? Com certeza, e excelente, brilhante a sua análise. Porque esse fato, veja, eu não estou dizendo que a autoridade usou de má fé, não, claro, nada disso. Com todo o respeito à autoridade, seja quem for. O problema é de interpretação. E é tão errada, que ninguém levantou o aspecto, pelo que eu estou percebendo, né? Então, mas esse fato está superado. Então, eu estou dizendo que não houve flagrante.
em primeiro lugar. Se não houve flagrante, não tem que fazer auto de prisão em flagrante. Porque só o auto de prisão em flagrante é a materialização, formalização da prisão, né? Para documentar. Bom, e nessa circunstância, havendo a prisão em flagrante, daí com auto de prisão em flagrante, daí cabe arbitrar a fiança. Mas assim não, porque não houve prisão em flagrante. Houve prisão arbitrária, não em flagrante. Mas a arbitrariedade não é pela arbitrariedade da autoridade, é pela interpretação equivocada da autoridade. Faltou advogado na hora. Faltou um criminalista aí. Né? Tinha que ter um criminalista e dizer, olha, isso não é flagrante, isso não cabe à prisão. Não vai fazer. Não vou deixar, não vou permitir. Mas tinha que ir chamar o OAB, fazer o que quiser, e tem que postular um juízo para não homologar o flagrante, para anular esse flagrante. Porque ele não existe como tal. Porque o flagrante, a auto de prisão em flagrante, também tem uma força probante. Né? E a circunstância não foi assim. Eu não sei nem se está lá narrado no auto de prisão em flagrante que ela foi, prestou socorro, que levou para a casa de saúde, voltou da casa de saúde, está lá, né? E daí coisa. Que fica fácil para a autoridade judiciária verificar essa formalização. Então, meus cumprimentos à autoridade policial aí, pelo trabalho, mas com devido respeito, né, se equivocou na formalização da prisão em flagrante. E quando ele comete o primeiro erro, comete o segundo, né? Porque, menos mal, ele arbitrou a fiança, mas seria muito pior ainda se ele não arbitrasse e mantivesse preso, né? Então, né, pelo menos foi o mal menor. Exatamente. Né? O mal menor. Mas isso é o aspecto formal da coisa. Então a gente começa por aí. E o resto da pergunta já nem me lembro mais, né? Não, foi muito bom a sua abordagem, inclusive de tudo que nós já debatemos, de tudo que nós já falamos, essa é a primeira linha. Essa sua chamada já foi uma linha devastadora para todo o procedimento, para tudo que aconteceu. Né? Faltou essa visão. Eu, pelo menos em todos os sites de discussão, em tudo que a gente debateu, evidentemente eu sustentando a questão da culpa apenas e ainda vendo colegas sustentando a questão do dolo, que, a meu ver, é inadmissível. Né? Completamente. Sustentar essa situação. Exatamente. E aí vem o senhor com essa tsunami aí e já derruba, não. Flagrante de quê? Não é isso? Então é uma Exatamente. Uma visão excelente. Mas aí a gente fica pontuado, fica bem claro, e para a gente evoluir, aí a gente tem o Instituto da Fiança. Muita gente achou que 20 mil reais teria sido o preço da vida do menor. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato. Se fosse o contrário, quanto seria nós, advogados, né? Veja, a gente tenta levar também, professor, um pouco de esclarecimento ao senso comum. Né? Então, a gente tem que trabalhar essa questão aqui do direito, de toda a teoria, como a gente também tem que levar um pouco de esclarecimento nas nossas palavras, nas nossas ponderações, ao senso comum. Então, na visão do senso comum, o preço da vida custou 20 mil reais e nós, advogados, sabemos que não é assim. Nós sabemos que o delegado, a autoridade policial tem que levar em conta toda a situação financeira, econômica do acusado naquele momento, né, para que ele venha a estipular o valor de uma fiança. Então, nós poderíamos trabalhar também, uma pequena provocação aqui, acerca do Instituto da Fiança. O porquê dos 20 mil, por que não 2 salários, por que não 3, por que não mais? Aí a questão aqui foi muito pontuada assim, se fosse o contrário, a mãe do menor, do menor que morreu, a empregada, ela não teria condições de pagar 20 mil, então ela ficaria presa. Mas aí a autoridade policial também não poderia pegar uma pessoa que ganha o salário mínimo e determinar o pagamento de uma fiança de 20 mil. Evidentemente, ele precisa levar em consideração a situação econômica daquela pessoa que está acusada, não é isso? Então é mais ou menos aí que a gente podia também dar uma abordada. Pois é, eu vejo, são umas coisas que depende, a gente quer copiar outros países. O problema da fiança não é para o Estado enriquecer. Não é para o Estado enriquecer, não é para pagar o processo. E muito menos para pagar o dano que produziu. Muito menos. A fiança não tem essa função, não tem essa finalidade. E principalmente quando se trata de vida. Imagina só, a vida não tem preço. Não tem preço, não tem o que botar. Não, é uma vida, vale tanto. Não, é isso. Então é uma interpretação absolutamente equivocada. A fiança é apenas uma garantia formal. É uma condição que se estabelece ali. Nós estamos falando de procedimento, só isso.
Evidentemente que é uma questão de possibilidades. Se fosse, por exemplo, vamos inverter essa ordem, fosse a empregada que tivesse tido o acidente com o filho da patroa. Evidentemente que para essa autoridade policial, com certeza, essa mesma autoridade, com certeza teria uma outra postura. Olha para a pessoa, assim, verificar, uma senhora, empregada doméstica, não tem condição. E não há necessidade, não é pela gravidade do delito, você vai ter que impor um X. Não vai botar 100 mil, a vida do menor vai... Não tem preço a vida. Então, se fosse empregada, eu tenho certeza que o delegado ia pensar de, olha, eu preciso estabelecer uma fiança, ela tem que ser também uma fiança condizente. Digo, olha, eu sei que é difícil para a senhora, mas eu vou arbitrar no salário mínimo. Um salário mínimo. E já é muito. Então, eu não tenho condição de pagar, tá bom, meio salário mínimo. Porque essa fiança, ela é formal. É uma garantia formal que está ali. Mas, eu sou do tempo que se o indivíduo não tivesse dinheiro para pagar a multa, eu dava o que tinha. Dá o relógio, dá o casaco, dá o que tiver para ficar, para deixar uma garantia. Mas não tem necessidade de ter dinheiro. Então o sujeito vai ficar preso porque não tem R$1.000, porque não tem o dinheiro para pagar a fiança. Isso está acontecendo nos crimes contra o colarinho branco, essas coisas todas, dizendo que tem ali. Mas é inadequado, é impróprio. Eu não posso tirar o couro do cidadão a título de fiança. Não é isso, assim. Não é essa a finalidade. E veja, nós estamos aqui num acidente, genericamente falando, da amplitude, depois a gente vai entrar mais no aspecto subjetivo, ele foi acidental. Com certeza não foi querido, não foi desejado. Com certeza não, né? Então, só para trazer a função da fiança ser arbitrada, não é para pagar o delito, não é para punir a prática do delito. Não é para pagar o valor da perda da vítima. Não é essa a finalidade. Então, com o devido respeito à autoridade policial, nesse sentido, superado o erro de interpretação, digamos que houve o flagrante, então ele teria que arbitrar. E eu acho que foi mais do que razoável, acho que foi mais do que devia até, nem precisaria, né? E não é arbitrar, vou arbitrar em 100 mil, porque agora é a vida, não. Não, você não está comprando a vida de ninguém, a vida não tem preço e a vida não retorna. Então, a finalidade, o sentido da fiança não é essa. Mas que o meio jurídico pensa assim, é inadmissível. O cidadão comum tem direito de pensar, não conhece? Então, a opinião pública tem que respeitar. Daí você pode esclarecer, dizer, olha, não é bem isso, não é assim, não é assado, etc. Né? Mas nós trabalhamos com técnica, com direito, com segurança, né? Com a função dos institutos que tem. Eu imagino que a gente esteja falando mais para o pessoal da área jurídica, né? No mínimo estudantes de direito, né? Mesmo assim, a gente vai usar a linguagem mais acessível possível, né? Para facilitar a compreensão de todas. Então, eu tenho uma visão diferente dessa finalidade. Só tem acontecido, dizer uma coisa, tem acontecido com muita frequência de acontecer um fato e ter sido no mesmo dia ou no dia seguinte, as pessoas virem e arbitrar a fiança. Isso não tem que arbitrar a fiança, isso é literalmente uma arbitrariedade. Por quê? A fiança só existe se houver prisão em flagrante. Se houver a prisão em flagrante, que é formalizada em flagrante, daí você arbitra a fiança. Claro que isso eu estou falando do real. E do formal, do que aconteceu, efetivamente, tem um delegado, como ele imaginou que estava numa prisão em flagrante, ou talvez interpretem isso como flagrante, que não é. Isso. Flagra aquilo que está acontecendo, que acabou de acontecer no máximo. Isso é flagra. É flagrante, né? É a origem terminológica da palavra. Então, admitindo que o delegado que tenha acontecido o flagrante, que ele formalizou, indevidamente, mas formalizou, então a autoridade policial, na concepção dela, a autoridade, ele agiu certo. E eu não vejo nenhum problema em ter oferecido, fixado em R$20 mil. Eu até acho que poderia ter fixado 10, ou 5, ou 30. Isso fica a critério da autoridade. É a autoridade policial que tem de critério. É ela que pode definir isso, e é só por garantia. Então, mais ou menos, não entra em questão. É apenas para formalizar, para viabilizar, e é uma segurança que já é tradicional, previsto no Código de Processo Penal. Então, é uma questão menor, que não tem a menor importância. O delegado, nesse sentido, pode ficar tranquilo. A opinião pública é natural, que a repercussão que dá, né? O sofrimento, a angústia que dá. A gente só de ouvir a notícia fica estressado. Imagina só, né? Acontecer com qualquer pessoa, qualquer família. Então,
É dramático, é dramático. Eu não gosto muito de falar nisso aí porque é muito emocional, né? Toca muito o ser humano, a mim também. Mas ainda na questão aí, vamos lá, sempre nessa questão hipotética, né? Mas vamos lá. Professor, o fato em si de uma pessoa que está com um menor sob sua responsabilidade, aquele menor insistentemente vai ao elevador, embarca no elevador, ela consegue que o menor desembarque, o menor embarca novamente, ela consegue dissuadi-lo, trazê-lo para dentro de casa e ele embarca novamente. Até o ponto em que ele embarca, ela manipula ali os andares para um andar mais para cima ou mais para baixo e deixa a criança para que ela se desloque daquilo ali, naquele contexto ali. No final, o desfecho é terrível, porque a criança já tem determinada habilidade, não é um bebê, e ela consegue manipular os próprios botões ali do aparelho e desembarca num local aonde não se esperava que desembarcasse e aonde tem acesso, evidentemente que houve uma escalada por parte do menor, ele escalou uma janela, né, até ele conseguir chegar à laje onde estavam as unidades condensadoras de split, mas aí não existia câmeras de vigilância, não existiam redes de proteção, né, e a criança, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. O fato em si, naquele momento, daquela pessoa que tinha guarda, que tinha responsabilidade, que chegou ali e talvez nutrindo a perspectiva de que apertando alguns botões, a criança podia fazer um passeio ali no elevador, alguma coisa, e depois ir desembarcar ali onde mesmo estava, né? A gente pode atribuir a essa conduta, determinada tipificação, o que é que a gente pode pensar a respeito? Me diz uma coisa, quanto tempo a gente tem para falar? Eu acredito que nós iniciamos, eu cancelei e iniciei novamente, eu acho que nós temos aí cerca de 30 minutos, 30 ou 35 minutos. Nós estamos no Instagram, né? Ou se a gente terminar ali, a gente recomeça e terminar um pouquinho do assunto, pode ser? Com todo prazer, professor. Pode ser. Então, porque precisa ter algumas considerações. Veja o seguinte, né? Então, quando você fala em direito, né, tem que conhecer um pouquinho de direito para ter uma noção do fato. Então, o fato em si, ele tem interpretações. Todo fato tem ângulos, óticas para você examinar, né? Mas nós temos uma ótica obrigatória que é tipificar a conduta, né? Para começar, ninguém pode negar que foi acidental. Acidental, estou falando em termos genéricos, assim. Ninguém pratica uma coisa assim. Decorreu de uma desatenção, de uma avaliação equivocada, algo da natureza. Uma coisa acidental com dano tão terrível que você tem, necessariamente vai ter repercussão jurídica. Inevitavelmente tem repercussão jurídica, porque se tirou a vida, ou doloso, ou culposamente, ou intencionalmente, ou não intencionalmente, ela foi. Então tem repercussão criminal, civil, sei lá, vai ter que ter. Então encontrar a solução mais adequada, juridicamente falando. Mais adequada não é no sentido de ajeitar, de acertar, não. Juridicamente a solução mais adequada para você fazer. Para começar, eu tenho, assim, como a gente está falando para juristas, estudantes, estudiosos, etc., tem que falar, então, de uma coisa mais complicada, assim, ou mais abrangente. Nós temos que saber que tem crimes dolosos e crimes culposos, né? Isso. Tem crimes dolosos e crimes culposos. E nesse coisa aqui que nós entramos dentro das circunstâncias. Para você falar, para depois falar em dolo e culpa, né? Então as condutas podem ser dolosas ou culposas. E dentro dessas condutas dolosas são um crime de ação, comissão. É a prática de um fato proibido. E o crime culposo, o crime omissivo, então, ele pode ser um ativo, comissivo, que eu disse antes, e pode ser omissivo também, que é não fazer o que deveria ter feito, é ter sido omisso, deixar de realizar uma conduta devida. Que é, por exemplo, o exemplo mais tradicional é que é o 135 do Código Penal, omissão de socorro. Deixa de fazer o que devia. Então, nós temos duas modalidades de crime, né? O crime doloso, comissivo, doloso e culposo, né? E depois vem o crime omissivo, que é o fazer,
o proibido, praticar um ato definido como crime, ou é omissivo. Então, nesse omissivo, ele deixa de fazer o que deveria ser feito. Então, nós temos essas duas modalidades de crimes, né? O fazer e o não fazer. Ambos dolosos ou culposos, depende das circunstâncias. Mas o crime omissivo, que me parece que é o que a gente vai trabalhar, que não foi a prática de uma ação, foi a não prática da ação. Pode ser uma linguagem simples, né? Então, na realidade, nós temos de plano ali, podemos verificar no comportamento da senhora, a patroa, que ela praticou uma não ação, ou seja, ela não praticou, ela deixou de praticar o que deveria ter. E aí vem a omissão, né? Eu deixar de fazer, de realizar uma coisa que estaria devido, que deveria ter realizado. Esse é o crime omissivo, você deixou de prestar socorro quando deveria ter fazê-lo, sem risco pessoal. Então, aí nós temos a omissão. Mas a omissão, doutor Mário César, a omissão também tem classificação. Eu comecei lá nos crimes, tá? A omissão também tem classificação. Tem a chamada omissão própria, que é o simples não fazer aquilo que estava devido, que é o caso do exemplo que nós demos da omissão de socorro, mas também temos a chamada omissão imprópria, que é muito mais complicado, né? Que é mais difícil, que o pessoal precisa estudar, mas está mais adiante para perceber o que é essa omissão imprópria. Ou seja, então nós temos essas modalidades, mas nós ficamos com a omissão. Já vamos tirar a ação fora lá. Eu não estou dizendo que é doloso nem culposo. Pode ser doloso ou culposo. Tanto né, aqueles crimes comissivos, isto é, a prática da ação em si, como os omissivos. Omissivo que pode ser omissivo próprio, que é esse simplesmente deixar de fazer, como a omissão de socorro, e temos também os omissivos impróprios. Esses omissivos impróprios, dito, é quando existe um dever de realizar a ação para proteger o bem jurídico. E essa previsão no nosso Código Penal, que está muito bem estruturado, lá está no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, quando ele fala dessa obrigação do indivíduo de realizar, de evitar o resultado. No crime de omissão própria, ele só deixa de fazer aquilo que ele estava obrigado a fazer, que ele deveria realizar como uma omissão de socorro. No omissivo impróprio, é diferente. Ele está numa situação que ele tem o dever, não só de agir, mas tem o dever de agir para impedir que o resultado aconteça. Por isso que se fala em omissivo impróprio, que, na verdade, isso é uma forma de praticar um ato sem agir. Então, ele deveria ter já agido, mas não fez. Então, o Código Penal lá traz as hipóteses que podem trazer, assim. Ou seja, essa pessoa, na prática do crime homicídio, ele é conhecido como garantidor. Ou seja, ele é o garante da não realização, do não acontecimento daquele crime, né? Ora, pois esse garante tem a obrigação de evitar qualquer lesão naquelas circunstâncias para aquele bem jurídico ali, para aquele fato, que era o caso da atenção com a criança. Isso. Quando se fala do crime omissivo impróprio e trazido, como trouxe a nossa reforma lá, artigo 13, parágrafo 2º, se fala, bom, essa obrigação, então ele é obrigado não só a agir para defender o resultado, mas é obrigado a agir para impedir que o resultado aconteça. Isto é, para impedir que o bem jurídico, no caso vida, ocorresse. Sofra lesão. Então, veja que eu tirei lá do dolo e culpa, né? Não estou falando mais em culpa, se é homicídio culposo, se é homicídio doloso, lá do dolo do coisa. Estou levando para uma outra seara, é outra área. Porque além do crime comissivo, que era o agir, existe o crime omissivo, que é o não fazer, que é o deixar de prestar atenção, que poderia ter sido a omissão de socorro. Ou poderia ser, quem sabe, essa que estão falando do abandono de incapaz. Mas não, eu acho que não é nada disso, que pode ser diferente. Nós estamos falando em tese, simplesmente. Dentre essas obrigações, desses meios que prevê o artigo 12, 13, parágrafo 2º, porque o indivíduo passa a ser, se ele não fizer, o responsável pela proteção daquele bem. Ele é aquilo que se chama o garantidor, né? Então, como garantidor, ele tem a obrigação não apenas de agir como lá na missão de socorro,
mas ela tem a obrigação de agir para impedir que o resultado aconteça. Ele é o garante da vida, da segurança daquela pessoa, no caso em concreto, né? Pois bem, então nessa circunstância, o indivíduo que não praticou nada, e ele é responsável, mas como assim? Não tem nada, não há omissão de socorro, não há abandono de menores, eu acho que não é um homicídio comum, não existe dolo, não tem, nós podemos passar por isso, não tem a menor possibilidade de ela ter aceito antecipadamente o resultado. Porque eu só posso falar de dolo eventual naquela hipótese que o cidadão não faz, que poderia fazer, o mais, ele não toma as cautelas, ele age, prevendo que pode ocorrer o resultado. Mas, como a vontade dele é mais importante que o próprio resultado, ele diz, tanto se me dá, deixa para agir igual. Então, aí ele assume o risco, né? Mas para existir o dolo eventual, além de você assumir esse risco da ação, você tem que aceitar também o resultado. E evidentemente que essa aceitação do resultado sequer passou pela cabeça da pessoa. Certeza, exato. Né? Então não dá para falar em dolo eventual nessa coisa aqui, nesse fato. Nós estamos imaginando a possibilidade de encontrar algum crime. Então eu afasto completamente o próprio homicídio culposo, que poderia. Pela negligência, pela displicência, pela desatenção, etc. Poderia ser. Mas eu afasto esse dolo eventual, porque não, cara, o dolo direto nem se fala, não, então ninguém falou nisso, né? Olha o dolo eventual. Mas o dolo eventual não basta a omissão, não basta a não ação, não basta ela não ter realizado aquilo, e ela precisa realizar, não fez. Bom, mas ela anula o resultado. Como? Porque para ver o dolo eventual, ela teria que aceitar o resultado, admitir. Isso não passa pela cabeça de ninguém. Ninguém simplesmente vai deixar de fazer alguma coisa, já é um crime omissivo. Não é ativo, não é comissivo. Então, eu afasto completamente a hipótese que estão falando do dolo eventual. Porque, na pior das hipóteses, não tem como dizer ela aceitou o resultado. Não passa para a cabeça de ninguém. E quando falo de dolo eventual, as pessoas não conhecem bem o dolo eventual. Não sabe que a lei de você agir temerariamente ali, você tem que assumir o risco, aceitar o resultado. Tanto se me dá, seja o que for. Não quero, mas se acontecer, paciência. Então, não é dolo eventual. E acho que aquele homicídio culposo até poderia ser. Mas eu acho que você pode fazer um outro questionamento. Que eu estou falando, então, nesse crime homicídio impróprio. Por exemplo, quando se fala, trouxe essa reforma lá em 84, o ministro Assis Toledo, então, se questionou, se verificou, no meu tratado está bem elaborado, sem falsa modéstia lá. Essa isso. Parte aqui, está lá no capítulo 15 do tratado. Destas favas. Está lá no capítulo 15 do tratado, volume 1. Então, estou querendo dizer, quando surgiu esse garantidor, esse crime omissivo impróprio, que o indivíduo não só se omite, mas ele é o garantidor da não ocorrência daquele resultado, é disso que a gente está falando. Então, quando surgiu isso, as teorias dos países mais adiantados que adotavam, você falava muito em obrigação contratual de impedir o resultado, que é uma hipótese, né? Ou com a sua conduta se provoca a possibilidade de ocorrer o resultado. E daí, como se provocou com a sua conduta a possibilidade de ocorrer o resultado, você é um garantidor de impedir aquele resultado. Se você não impedir, responde por ele, né? Omissivo impróprio. Pois bem, nesta hipótese aqui, então a gente afastamos a obrigação contratual. Por quê? Então se questionou, diz, não, a obrigação contratual é muito mais complicado, porque ele é formal. Mas mesmo tácito. Bom, daí você vai discutir, por exemplo, a validade do contrato. Não tem validade, é ineficaz. Então, diz, não precisa ser contrato. Não é essa a questão. E nessa hipótese aqui, quando o indivíduo com a sua própria ação causa a situação, o resultado, ele está obrigado a impedir que o resultado ocorra. Né? É uma hipótese, porque ele é o garantidor também. Eu tenho uma terceira hipótese, diz assim, que é quando, por qualquer outro motivo, de outra forma, assume o resultado, assume a condição de evitar o resultado. Por exemplo, quando a empregada saiu para ir fazer um serviço e deixou o filhinho, a criança de 5 anos com ela, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Se eu vou sair, isso acontece muito nas regiões pobres.
que não é o caso, né? Deu para ver pela reportagem. Mas é um pobre, a vizinha vai sair, tá todo mundo cheio de filhos de vizinho, eu vou ter que comprar um açúcar para o neném aqui e vou demorar mais de 1 hora. Você podia cuidar do meu aqui? Fica atento, essa menininha que tem 4 anos e é muito peralta. Se eu não cuidar, fica de olho. Não, deixa para mim. Em 1 hora estou de volta. Muito bem. Então, a vizinha que ficou ali, ela passa a ser a responsável, a garantidora da segurança da filha da outra. Né? Se acontecer alguma coisa, ela é responsável, inclusive pela vida. Então, se acontecer. Mas, mesmo que a outra vizinha, por exemplo, se atrase, demore 2 horas, mas era 1 hora só, não pode abandonar. Enquanto não chegar a coisa, você fica na obrigação. A responsabilidade é da vizinha que ficou. Por exemplo, quando no plantão, tem média de plantão, 24 horas. Aí chega gente doente, chega ferido, tem mais negócio, chega de 8 a 8 horas, 24. 8 horas, o teu plantão sume outro. Normalmente chega um pouquinho adiantado, assim. De repente o sujeito não vem no plantão. Vence o meu horário, eu estou com o cara quase morrendo, não, eu vou embora, acabou meu plantão. Não, senhor. Não, senhor. Porque ali não pode ficar sem um médico. Se ele sair e morrer alguém, ele responde pela vida. Não por omissão, não por culpa. Responde por garantidor. Ele, como crime omissivo próprio, é responsável por essa vida. E se ele deixou dolosamente aqui, ele vai responder pelo crime doloso, pela vida da coisa. Então, a mesma coisa é o garantidor. Então, lá nas empregadas que eu estava falando, no exemplo das vizinhas, foi assim, é normal. Se acontecer alguma coisa com a criança que ela está cuidando, ela é responsável. Mas se atrasar, ainda assim, você não se libera da responsabilidade porque a outra atrasou. Você só vai poder se liberar se você encontrar outra pessoa para ficar no teu lugar. Tão responsável quanto, né? Senão não vai responder. Olha, então o que estou querendo chegar aonde? Vejamos o seguinte. Se a empregada, a dona de casa sai, diz, olha, eu vou deixar a pequenininha aqui e você vai cuidar. Tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, que era o caso da criança. Tá, não precisa nem dizer. Se acontecer alguma coisa com a criança que ela não viu, a empregada vai responder, sim. Ela tem uma responsabilidade. Você pode até discutir, mas ela é a garantidora, não estou falando de omissão simplesmente. Eu estou falando de omissão imprópria, que é a própria ação que ela deveria agir. Então ela responde não por ter se omitido simplesmente com a omissão de socorro lá, não. Ela responde pelo resultado que decorrer da sua omissão. Que pode ser uma lesão grave, pode ser uma morte, inclusive, né? Então, isso vale para a empregada, vale para a vizinha que fez e vale para a patroa, no caso concreto. Pode valer. Claro que você vai examinar outras nuances também para chegar a alguma conclusão. Mas, de qualquer forma, então você vai ter que verificar. Quando saiu a empregada para fazer não sei o quê, não sei onde, mas enfim, fora do prédio, fora do apartamento, e deixa uma criança de 5 anos com a patroa passa a ser a garantidora. Ela garante da vida da coisa. Então, o descuido, simplesmente, não é suficiente. Não é simplesmente por omissão. Ah, mas olha, tem uma omissão, tem um problema da lesão corporal, omissão de socorro, omissão de cuidado, abandono de incapaz. Ela não abandonou o incapaz. Nunca, em nenhum momento. Ela não abandonou. Né? E não era dela o incapaz. Nós estamos diretamente numa coisa concreta, específica. Ela, como ficou sozinha, num prédio daquele tamanho, com uma criança de 5 anos, ninguém deixa uma criança de 5 anos num elevador assim. Se tivesse 2 andares, eu estou aqui, ela está ali, bom, está pertinho, ô fulano, ó, desceu o fulano. Não, eram uns 20, 30 andares. Não sei quantos são. 35. 35. Isso. Pois é, ele caiu do 9º andar. Veja quanto tempo. Ele podia ter caído do 9º, do 6º, do 10º, do 15º, do 20º, em qualquer lugar. Uma criança de 5 anos, eles são rebeldezinhos, né? Não estão nem aí, e é um bonequinho. Isso tem que cuidar, tem que estar. Então, houve aqui um abandono de uma garantidora que ficou responsável pela segurança da criança. Né? Então, no momento que você está responsável, não apenas como crime omissivo próprio, omissivo simples, diria assim, mas ele é um omissivo impróprio, ou seja, um omissivo comissivo. Isso. Né? Então, ele responde não apenas pela omissão,
mas responde pelo resultado que decorreu da sua omissão. Né? Então, é diferente. É questão mais complicada? É. Mas está previsto na lei, está previsto no nosso código, está previsto no nosso tratado, está previsto coisa. Essa é a realidade. Então, claro, eu estou falando em tese, estou dando uma visão geral, aí, o que poderia ser. Na minha avaliação, não se trata de homicídio culposo, muito menos homicídio doloso com dolo eventual. Não tem nenhuma possibilidade, porque para ver o dolo eventual não basta simplesmente aquela displicência, o negócio de fazer, vou verificar, simplesmente vou somar. Ele tem que assumir o resultado. Para ele, o resultado é menos importante que a sua vontade de agir. Então, quando o cidadão lá no dolo eventual, e diz assim, eu vou agir, para ele é mais importante a sua ação do que o resultado. Vou agir. É possível ocorrer o resultado, mas pouco se me dá. Eu não vou deixar de agir. Então para ele é mais importante o valor da ação que ele quer praticar, positiva, do que o resultado negativo que pode ocorrer. Pouco se me dá. Eu vou vou agir igual. Então, aqui ele está assumindo o resultado. Esse é o dolo eventual, que 100% de certeza não existiu. Sequer passou para ela a cabeça das possibilidades de ocorrer um resultado. E se não passou nem para a cabeça de ocorrer um resultado, como é que ela iria assumir esse resultado? Né? Concordar com ele? Não, de forma nenhuma. Eu, assim, teoricamente falando, à distância, baseando apenas na teoria, trazendo um pouco de exemplo aí, me parece que não pode ser imputado a ela o dolo eventual. No máximo, o culposo. Tirando do culposo, que é uma imprudência que houve ali, que houve efetivamente negligência, o resultado foi dramático, né? Se fosse empregado seria diferente? Seria diferente, porque as circunstâncias são diferentes, mas ela tem que ter o mesmo valor, a mesma responsabilidade que se fosse empregado. Então eu trago isso aí para uma discussão teórica, o problema do resultado, da figura do garantidor. Mas eu dou tudo direitinho, é só olhar lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, e dar uma olhada no tratado, lá no capítulo 15, 15º, né? Que está resolvido isso aí, tratando assim. Então, na minha avaliação teórica, é assim. Mas você tem uma visão teórica, é uma coisa, quando você tem o dado concreto, é outra. Quando você tem um fato concreto, você tem outras nuances que você não vai abranger em todo o exemplo que você quer dar. Então, falando à distância, teoricamente, me parece que o que tem de verdade nisso, houve a perda de uma vida que não volta mais, que é irrecuperável, uma coisa dramática, especialmente para nós que somos pais, que gostamos tanto de criança, né, que é a realização de todo mundo. Então, essa deploração é verdadeiro. Não tem o que pague, não tem o que traga. Assim. Isso é lamentável. Agora, você precisa trabalhar com seriedade, com serenidade, com honestidade e propósito, com o dever de cada um cumprir a sua função. A gente pode até errar no cumprir a função, bem intencionado. Né? Então, de qualquer forma, eu tenho que lamentar profundamente as circunstâncias que acabou acontecendo isso. Chocou o Brasil, chocou todo mundo, a gente vê aquilo assim, foram repetindo demais. Né? Isso. Nós temos aqui, nós aqui em Pernambuco, o caso foi tão falado que aí a gente tem uma noção, uma percepção de que todo o país ficou sabendo de imediato por conta do poder, como é que eu posso dizer, da instantaneidade hoje da informação. Acontece uma coisa no outro lado do mundo. Nós estamos aqui nessa live e nós temos uma advogada em Portugal, está aqui constantemente falando, nós temos uma bacharel na Alemanha, nós temos... Já recebi aqui a notícia, existem advogados famosos de Recife acompanhando a live. Isso é bom para mim. É bom, é bom. Eu estou trazendo aqui o doutor César Roberto Bittencourt, né, para fazer uma análise, claro, como nós falamos aqui, superficial, né, teórica, exatamente. Mas a ideia é essa, é para que a gente possa trabalhar um pouco toda essa situação. Mas veja lá, professor, e saindo aí um pouco de tudo isso... Deixa só um pouquinho antes. Hein? Tem o pessoal perguntando, e qual é a conclusão? Então, e a conclusão? A conclusão eu não vou dar. Eu não sou advogado da causa, não sou o juiz da causa, não sou nem o delegado da causa. Né? Muito só bem. O pessoal falando em teoria. Né? Então, se colocar as teorias assim... Isso. Na nossa seara, casos é o que não falta, né? Para a gente
a gente falar, um caso já puxa outro, e a gente começa lembrando de outro, e assim vai. Mas vamos lá. No meio de tudo isso, professor, se descobriu depois que a empregada, mãe do menor, e a mãe da empregada, também que trabalhava no imóvel, elas eram, na verdade, contratadas pelo município, do qual o patrão, o empregador, era prefeito. Né? Então, veja aí, o senhor falou, não estou nem falando da culpa, estou falando do dolo e tal, eu já estou passando aqui para a questão da lei de improbidade, né? Da outra conduta. Nós já estamos falando aí de outra conduta, saindo um pouco da questão do abandono, de toda essa situação, nós estamos passando para outra conduta. Nós temos duas funcionárias contratadas por um município, prestando serviço na casa de um gestor municipal, de um alcaide, de um prefeito. Né? Então, assim, não é que o caso que aconteceu trouxe à tona essa outra situação. É que, se nós formos pensar, né, nós temos uma situação quase que comum. Pessoas que contratam para o gabinete, isso seja o executivo municipal, estadual ou até federal, e eles passam a desempenhar uma função em favor daquela pessoa que contrata, ou a favor daquela pessoa que contrata, ou diretamente para aquela pessoa que contrata, não ao ente que o contrata. Né? Então, não ao ente. O ente o contratou, você deve prestar serviço ao ente. Né? E aí você traz aquela pessoa que foi contratada para prestar serviço particular. Nós estamos aí falando na questão eu até, no nosso último encontro lá na Católica, no evento da Anacrim, eu adquiri aquele seu livro, que era o que me faltava, Tratado de Direito Penal, que fala dos crimes praticados pelo prefeito, pelo administrador, aquela situação. É isso? Então, nós temos uma outra situação que foi descoberto durante o fato, né? Durante a abordagem do fato, a imprensa. Graças a Deus, nós temos a imprensa, né? Graças a Deus, nós temos. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente só pode agradecer no momento desse, porque é a imprensa que traz aquela informação. Não é isso? Claro que desagrada a quem é descoberto. Nós sabemos que desagrada, mas ela trouxe a informação. Então, é uma abordagem aí também, se de repente o senhor puder também trazer um pouco de luz, com toda essa, nós chegamos a quase 100 pessoas acompanhando, ainda estamos com 60 pessoas, né? Com certeza, muita gente da área de direito. Mas é interessante, né? Sabe que é uma coisa muito ruim, é um mau hábito, a gente verifica todos os dias desvio de finalidade, desvio de função. Quer dizer, contrata, de repente, um funcionário público já vira motorista particular da família. Contrata coisa, vai trabalhar na casa da família. Nós temos isso diariamente nesse país, infelizmente, né? Mesmo dessas outras famílias aqui, grandes, aqui de Brasília, né? Verificar esses aproveitamentos indevidos. Tem que examinar concretamente, né? Eu não quero entrar muito a fundo nesse negócio, mas com certeza tem desvio de finalidade, desvio de função, desvio do funcionário, tem um desgaste, pode até talvez peculato, mas eu acho que o peculato não daria, mas mais tipicamente, tem aquela lei de responsabilidade de prefeitos, né? Isso. Tá, ali realmente pode ter fatos mais abrangentes, né? Inclusive crime, né? Crimes, olha, nessas circunstâncias, pode sobrar improbidade administrativa também. Eu não quero entrar muito nessas coisas, não ficar acusando, né? Claro, né, que assim, o Ministério Público tem que tomar as suas providências. Né? Exatamente, mas provavelmente já estão fazendo isso. Claro, isso é um drama, veja que esses dramas começam e você não sabe quando acaba. Então tem a possibilidade enorme, né? Quando acontece tudo isso, vem desgraça, não vem sozinho. Então, são duas famílias destroçadas. Uma perdeu, uma não tem mais recuperação. É um drama assim, insuperável. Vamos ter que conviver com isso, tentar negociar, ver como é que resolve. E a outra família também, que tem um ente público, tem a família, tem a esposa, e aí desnudou os acontecimentos que, se não acontecesse, talvez não se descobrisse.
mas tem desvio de finalidade, desvio de funcionário, desvio de recursos, pode até, em tese, até um peculiar desvio, pode verificar, pode existir os crimes de responsabilidade de prefeitos, que tem normativa própria. Enfim, claro, depois também tem que trabalhar, avisar o pessoal, tem que trabalhar com o princípio do conflito aparente de normas. Você não pode um fato só querer encher de crimes do pendurado aqui. Um afasta o outro. Então, o princípio da especialidade que pode dizer mais claramente qual seria. Mas, enfim, eu vejo que é duas famílias desgraçadas. Uma não tem recuperação, não tem entorno. Lamentável. Todos. Eu imagino também que quem praticou deve chorar de remorso, né, de sofrimento, de angústia por ter causado ou permitido que acontecesse algo assim. E a mãe, coitadinha, nunca mais vai se recuperar. A família nunca mais será o mesmo, não tem retorno. É uma desgraça assim, eterna. Mas o direito penal, o direito civil, o direito administrativo estão aí para amparar as pessoas, né? No Estado social e democrático de direito tem que... Exatamente. Né, e a figura do profissional advogado é fundamental nesse momento. É isso? Para chegar ali, quando toda a sociedade lhe vira as costas, lhe aponta o dedo, é o advogado que lhe estende a mão, né? É o advogado que vem lhe apoiar e que vai ali trabalhar, né? E se debruçar e ler, evidentemente, bastante, pesquisar muita jurisprudência, muita coisa atual e sair ali em defesa do seu cliente, principalmente quando existe toda uma onda aí, porque o fato ocorreu paralelamente àquela questão do George Floyd lá nos Estados Unidos. Né? Exatamente. Cada ser uma pessoa de cor gerou uma comoção muito grande com isso, né? Porque aquela questão da senzala trabalhando para o engenho, para a Casa Grande e toda aquela coisa, então gerou uma comoção muito grande com tudo isso aí. Mas aí é como o senhor falou, nós temos aí o direito penal, o direito civil, o direito administrativo para abordar toda a situação. Professor, eu estou recebendo aqui a informação que nós temos 20 segundos restantes. Né? Nós fomos muito bem observados, é a nossa primeira live lá do nosso grupo, Saber Não Ocupa Espaço. Que bom, né? Que bom. O senhor é membro fundador e eu deixo aí 9 segundos para as considerações finais. Um prazer muito grande, desculpa, até uma próxima oportunidade. Eu tenho